Gente, é um prazer estar aqui na Sil, que tem uma história para contar e fazer parte dessa história, para mim, me deixa muito honrada. Então, obrigada pelo convite, agradeço a toda a diretoria por estar aqui e vocês também. E quando eu estava organizando a palestra, ontem eu colando os adesivos que vocês receberam, um mimo, né? Nosso, de acolhimento. Que bom que vocês nos escolheram. Que bom que nos escolheram para estar conosco hoje à noite. E aí, a gente olhando toda aquela previsão do tempo, e é chuva, e é tornado, isso, bom, mas enfim, quem estiver lá vai ser presenteado com essa fala e com essa oportunidade de conexões empresariais que vocês estão promovendo. Então, parabéns. E colando o adesivo com a minha ajudante, com a minha filha, a Bruna, de 7 anos, eu disse para ela, me perguntou, mãe, para que esse chocolate? E eu assim, eu vou entregar para as pessoas como um agradecimento, como um carinho. Na hora que eles chegarem, eu vou entregar o chocolate. Ela disse, mãe, não entrega na entrada, entrega no final. Porque se eles comerem o chocolate, eles vão sujar os dentes e não vão fazer perguntas. E eu disse, não, mas pode deixar que vai dar tudo certo, que a função vai ser cumprida. Então, gente, já vou fazer uma pergunta de largada para vocês sobre como é que foi o dia de vocês hoje. Apesar do tempo, né? O dia de vocês hoje foi prazeroso? Não teve estresse no dia de vocês? Teve alguma complicação? Todo mundo chegou aqui sem nenhum perrengue? Teve gente que teve um dia ótimo hoje? Ixi, olha, teve. Então teve dia. Foi maravilhoso. Pois é, a gente sempre tem um dia que não é tão bom e um dia que é bom, né? Pois é, o meu dia foi muito bom, apesar do tempo, a preparação para estar com vocês. Só que nem sempre foi assim. Em 2010, há 15 anos atrás, no ambiente de trabalho, vamos preservar a imagem do ambiente de trabalho, o meu dia não foi tão bom, os meus dias não eram tão prazerosos como eu construí hoje o meu dia. Lá em 2010, eu entrei na empresa dos sonhos. Sabe aquela empresa que a gente luta, que a gente conquista, que a gente faz um esforço, se dedica, se entrega e entra naquela vaga? Vocês já se imaginaram entrando numa vaga, aquela dos sonhos, a empresa dos sonhos? Pois é, eu entrei na empresa dos sonhos, na multinacional, tinha no crachá meu primeiro cargo de liderança, coordenadora de gestão de pessoas pela primeira vez formal. Tinha carro, celular da empresa, benefícios da empresa. Eu tinha tudo que uma empresa multinacional pode entregar. Só que aquela empresa que eu sonhei não era tão bom esse sonho após um tempo de vivência nesse ambiente de trabalho. Essa foto que eu escolhi, ela é o ponto crítico que me trouxe hoje aqui no palco da Sil. E eu vou contar brevemente essa história para a gente dar a largada para essa palestra lá para a NR1. Nesse dia, eu fiz uma apresentação para minha diretoria, que vinha de Curitiba. Todos os meses, eles iam visitar as unidades para saber do desempenho da sua unidade. Quando eu terminei esta palestra, nós nos reunimos, eu, minha equipe, os gestores, e um dos gestores me deu um feedback daqueles como eu vou expressar aqui para vocês, um feedback emocional. Um retorno sobre o meu desempenho não tão delicado. O que aconteceu? Toda a minha equipe presenciou aquela cena. A gente fica sem reação. Espero que vocês não tenham passado por isso. E quando eu fui reagir, qual foi o movimento do meu gerente geral? Quando eu fui falar, ele fez assim. Ele fez para eu silenciar. E eu silenciei. Quando eu cheguei em casa, eu comecei na verdade, eu não sentia mais as minhas pernas. Comecei a não sentir mais minhas pernas. De repente, eu paralisei da cintura para baixo. Quando me levaram para o hospital, a gente identificou, então, que eu estava com esgotamento.
físico, emocional, tal do burnout. E naquele momento, eu recebi um atestado de 1 semana e eu disse, agora eu vou descansar. Que nada, a pressão continuava. E metas, e ligações. Quando eu levantei daquela cama, gente, eu cheguei na primeira oportunidade para o meu gestor e pedi o meu desligamento. Por quê? O que acontece, né? Estamos em 2010, eu tinha 32 anos, não era mito nenhum que burnout, na verdade era um mito, né? Que burnout bastava o colaborador descansar. A verdade, gente, é que é uma doença ocupacional. Mais de 30% dos trabalhadores já sofrem, principalmente os brasileiros, como estão aqui, já sofrem. Isso é um dado estatístico. Só que além desse dado, eu tenho, na minha classificação internacional de doença, esse problema é relacionado com uma dificuldade de controle de vida. Isso é o que diziam. Como é que tu equilibra a tua vida com o profissional? Só que hoje isso já é reconhecido a partir de 2022, imagina 12 anos depois. Estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Então essa mudança ela reforça que burnout é um fenômeno exclusivamente ocupacional. Vamos lá. Além disso, tem consequências previdenciárias e penais. Na época, eu não me afastei por um tempo. Eu não entrei no INSS, não me aposentei por invalidez e nem retornei, nem tive essa garantia de meses após o meu retorno. Eu era cobrada diariamente. E além das questões penais que eu trouxe aqui para vocês. Ué, mas vamos lá. Então, é fundamental, vou entrar no que eu trouxe para vocês do INR, é fundamental que empregadores adotem as medidas preventivas para promover esse ambiente saudável. Então, eu vou prevenir o quê? Esse estresse ocupacional, que é real, mais de 30%, a síndrome de burnout, o assédio moral, e eu vou garantir a segurança desses meus trabalhadores. Por isso, eu preparei 3 tópicos. Parece a você 3 tópicos, onde eu vou mostrar para vocês as equações necessárias da NR1, então o que mudou, o que foi incluído, as boas práticas da NR1, então eu vou trazer boas práticas de empresa, nós já temos um case de Santana do Livramento e o bem-estar no trabalho. Vamos para as adequações. Então, eu não tenho como falar em riscos psicossociais, pessoal, e não deixar de falar sobre a violência que acontece no ambiente de trabalho. Vou abordar essa pauta a partir de agora. Então, trazendo a NR1. Então, nós tínhamos até maio de 2025 para essas adequações. Então, foi prorrogado para maio de 2026, onde a grande alteração foi a inclusão dos riscos psicossociais, né, incluindo os riscos ocupacionais atrelados à condição do ambiente de trabalho. E além, a implantação do programa de gerenciamento de risco, onde a organização vai implementar esse programa de gerenciamento de risco, incluindo a identificação dos perigos nesse ambiente. Então, quando eu olho lá PGR, eu preciso ter no meu programa onde eu evidencio esses riscos. Qual é o grau desses riscos e que nível ele está? Ele é um risco baixo? Ele é um risco médio? Ele é um risco alto? Quais funções esses riscos estão que eles estão sendo apresentados? Então, pessoal, quando eu olho para uma empresa, o que eu preciso? Eu preciso iniciar pelo dono. A empresa, ela vai olhar para o negócio dela e vai entender: gente, eu faço políticas internas. Eu tenho lá uma obrigação de cuidar da segurança do meu trabalhador. Essas políticas, elas só estão coladas na parede ou eu tenho uma prática saudável destas políticas?
Então o PGR vai ter que estar claro lá. Existe o risco? Qual é? Qual é a medida? Como tu vai mitigar aquele risco que surgiu? Como tu vai fazer? Quem vai fazer? E qual é o prazo? Ele quer evidências. Então, se eu chego lá com o fiscal vai chegar lá, ele não vai olhar a Fabiane, uma colega de trabalho e perguntar assim, tu tem bornô, tu tem... Vai olhar assim, quais são as evidências disso? Não é a mesma coisa que eu chegar para um risco ocupacional, daqui a pouco com a temperatura. A temperatura dessa sala é 24 graus, eu vou lá, vou medir, eu sei a evidência. O que o fiscal vai fazer? Ele vai olhar o teu e-social, ele vai olhar o teu número de atestados, ele vai olhar qual é a saúde dessa empresa. Isso que ele quer. Então, o meu PGR, ele tem que estar bem alinhado a este ambiente. Vamos lá. Então, essa atualização, pessoal, ela inclui obrigatoriamente, deixei bem frisado, que as empresas tratem esses riscos como estresse, assédio, depois vamos falar dessa pressão excessiva e dos modelos e dos tipos de assédios, né, com a mesma importância da saúde física. Por que vocês acham que essa mudança aconteceu? Por que essa mudança ela é tão importante? Vou mostrar para vocês. Vamos fazer uma pesquisa aqui, bem breve. Alguns sinais de alerta. É aquilo assim, né? A gente sempre conhece alguém, né? Nunca nós, né? Então, assim, vocês conhecem alguém que hoje sofre de insônia? Que tá triste, tem ansiedade por mais de 14 dias? Conhece alguém ansioso no mundo, gente? Quem conhece? Levanta a mão, deixa eu ver. Você conhece alguém ansioso hoje? Olha só, todo mundo conhece, né? Eu não vou perguntar se é ansioso, não vai levantar a mão, né? Pois é, gente, esses são os sinais. E quando a gente tem uma vez, a gente sofre, a gente já fica vigilante a estes sinais. Então, pessoal, se vocês têm algum amigo, esse amigo que vocês disseram, apontem para eles. Qual é o caminho, então, para que a gente possa ter um ambiente mais saudável, uma vida mais saudável, bem-estar, que eu vou trazer ali no final. Então, isso tudo aconteceu porque, pasmem, o Brasil ele chegou a 500 mil de pessoas afastadas por saúde mental. Nós nos considera o primeiro país de pessoas com problemas de ansiedade, principalmente mulheres e jovens da geração Z. Temos aí pessoal dos 12 aos 28 anos, né? Que é a geração de 1992 até 2012, 97 a 2012. E aí os 2 pontos abaixo, o impacto para as nossas organizações. É o que nos sinaliza. 66% as pessoas não estão engajadas no trabalho. Gente, isso é o que se fala assim, é presenteísmo. As pessoas não estão presentes no seu ambiente de trabalho. Elas estão o quê? Ocupando espaço. Elas não estão produzindo. 83% não confia na gestão direta. Olha a questão da liderança. Tá bom esse som para vocês aqui? Ok. Parece que eu estou ouvindo um chiado. Vamos lá. Nós temos, em 2019, imagina, estamos em 2025. Em 2019, nós já tínhamos 1 milhão de pessoas sofrendo de adoecimento psíquico. Dentro dessa pesquisa que a Organização Internacional do Trabalho fez, o que ele considerou quando ele foi olhar o panorama de violência? Porque isso ligou um alerta, né? Por que isso está acontecendo? 23% da população, ela identificaram que eles já tinham sofrido algum tipo de violência. E só tiveram coragem, pessoal, de falar quando essa situação se repetiu. E isso é tão delicado porque ou a empresa ela não tem um canal de denúncia, ou a gente fica coagido a não falar. Eu lembro que eu tinha vergonha de falar, porque quando acontece conosco, a primeira coisa que a gente faz, se cobrar, se perguntar, sou capaz? Por que aconteceu comigo? Por que eu não identifiquei? Eu sou da área de RH. Aqui eu não trouxe, mas as pessoas mais afetadas dentro da empresa são as pessoas que trabalham com recursos humanos. Essa pesquisa
eu olhei numa palestra do Congregar em Porto Alegre esse ano. E aqui nós lideramos dor na coluna, começou afastamento na de saúde mental, 38% em um ano começou a ligar o alerta. Se o nosso maior problema era a coluna e agora está começando a saúde mental, algo precisa ser feito. E essa aqui, 31% dos trabalhadores do varejo estão expostos a altos riscos psicossociais. Tem um cliente nessa área, todo dia tem alguém dizendo eu não aguento mais atender cliente. Todo dia eu sou assediada. Nós vamos falar sobre isso, desses assédios. E nós temos agora o Tigrinho para ajudar. As Bets. Vocês tinham noção que de 2023 a 2025 nós temos 276 benefícios concedidos por esta questão? Nós temos um problema social. A saúde mental é um problema social. Então, gente, é claro que essa culpa, esse problema não é só da empresa, porque aqui está envolvidos questões pessoais, é a vida do indivíduo. Então, a empresa precisa entender que existe um perigo, existe um risco, e ele é psicossocial, então ele envolve aspectos psicológicos e sociais. Mas nem tudo é da empresa. Só que aqui nós estamos falando para as empresas. E aí eu preciso dizer para ela, olha, o risco psicossocial, ele está associado a qualquer ambiente que tenha relações interpessoais. Se tu tiver 2 pessoas, pode dar conflito. 3, 4, onde tiver relações, vai ter conflitos. A diferença é como vocês estão administrando, prevenindo, mitigando esses problemas e esses conflitos para que não gere um adoecimento dessa pessoa. Porque se ela adoecer, vai afetar negativamente o ambiente de trabalho de vocês. E ambiente adoecido, gente, é falta de produtividade. Não é lucro. Não vai estar lá nas melhores empresas para se trabalhar. E aí esses exemplos desses riscos podemos trazer como sobrecarga, assédio, falta de controle, insegurança, clima tóxico e isolamento, que nós vamos falar agora dos riscos daqui a pouco. Isso não deixei claro que não inclui aspectos da vida do colaborador fora da empresa. Um luto, alguma questão genética, isso, claro, a empresa ela pode vir a acolher sim essas dores. Ela vai ter uma maneira, um formato para trabalhar isso, uma terapia, o convênio médico talvez possa cobrir essa dor. Mas eu vou olhar o que eu tenho de risco dentro do meu ambiente, onde eu sou responsável. E eu vou começar a detalhar esses riscos. Onde estão os riscos? Primeiro, na sobrecarga de trabalho, a gente tem excesso de trabalho, longas jornadas. E aqui eu me lembro quando eu cheguei no hospital, primeira coisa que o médico me perguntou, quantas horas tu trabalhaste hoje? Eu não sabia, mas eu disse para ele, de 12 a 14. Ele, o quê? Faz plantão? Ele me perguntou. Não faço plantão. Então, gente, carga de trabalho, horário que está no contrato é para ser cumprido. Pausas, descanso, respeitar intervalo de colaborador é para ser cumprido, assim como ele também tem as suas responsabilidades. Ambiente de trabalho tóxico. Quem aqui, olha, eu tenho certeza que depois da pandemia essa palavra tóxico apareceu muitas vezes. Se descobriu ambientes tóxicos. Por quê? Conflitos interpessoais, assédio moral, fofocas. Aqui eu me lembro uma situação que quando eu entrei, eu descobri que 2 analistas da minha empresa queriam ser coordenadoras. E eu entrei no meio delas. Então elas faziam, sabe o quê? Reuniões fantasmas, puxavam o meu tapete, me davam outras questões que também não vou comentar aqui, porque daí entra numa insegurança no trabalho também, tu começa a se sentir inseguro, mas as informações não estão se fechando.
Eu lembro que eu recebi um crachá de coordenadora no estacionamento da empresa. Seja bem-vinda, vamos ver quantos dias. Assim. Eu nunca vou esquecer das frases que eu ouvi. Então, a instabilidade no trabalho começa no primeiro dia. Vamos lá, queremos números. Gente, e essa parte de assédios, vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Se vocês não pararem e perguntar para o colaborador de vocês como é que ele percebe o assédio na empresa, o fiscal vai perguntar. As empresas não querem falar sobre essa série chamada assédio. Não sei, vocês falam sobre isso na empresa? A empresa não tem assédio. Não, isso não acontece na minha empresa. Até a gente aplicar um diagnóstico e apresentar para o gestor e para o dono da empresa. Tá aqui o teu diagnóstico. Tu pode me considerar aqui porque isso aqui está em alto risco? Nunca vi. Nem ideia. Então eu preciso ser um gestor, um líder, o dono do negócio ou um trabalhador também informado. Porque o assédio moral, ele tá aí, solto. A gente vê isso em processos, a gente vê no ânimo da pessoa que nos atende, na entrega do trabalho. E esse assédio moral, ele vai realmente nos levando a um sofrimento psicológico. E agora, para quem eu vou recorrer? Para quem? A gente precisa ter mecanismos, canais para que as pessoas possam falar, porque senão o caminho é esse: depressão, angústia. E esse assédio sexual, como é que eu vou evidenciar na minha empresa? Eu tenho um cliente, pessoal, numa cidade do interior menor, bem menor que Livramento, e um do ser mandou uma nude no celular corporativo. Isso é um baita problema. O que a pessoa que recebeu vai fazer? Ela vai no RH e vai mostrar: recebi um nude do meu colega. É muito constrangimento. Parece engraçado, mas não é. Essa pessoa tem para quem recorrer, porque ela vai dizer: como que isso foi parar no teu celular? Começam o quê? Os julgamentos. Então, assédio sexual, eu preciso entender, as pessoas precisam entender na empresa o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual. Elas têm informação, senão elas vão considerar tudo que é assédio. Começam a ter informações desencontradas. E o assédio psicológico. Aqui eu tenho um fato do assédio, dessas manipulações, distorcer a realidade. Todo mês que eu vencia nessa empresa, que eu venci muitos meses, eles cantavam parabéns. Primeira vez eu perguntei, mas não é, eu disse: não é o meu aniversário. Não, mas a gente canta parabéns, porque já tá 1 mês, 2 meses, e aquilo foi, eu disse: gente do céu, não é verdade que eu tô vivendo isso. E aí, eu com meu celular na mesa, e a pessoa disse assim: guarda teu celular, não vai arremessar no líder, né? E eu: como assim arremessar no líder? Não, porque a coordenadora anterior arremessou o celular na cabeça do nosso gestor anterior. E eu: meu Deus. Tá? Fiquei pensando: nunca vou fazer isso. Eu, né, pensando na minha ingenuidade. E aí, gente, se o empresário, a empresa tiver uma ficha de ouro para gastar, para investir, que ele invista na liderança. A liderança, ela impacta diretamente a saúde mental de um colaborador. Quando as questões de pressões e assédio dessa liderança que é autoritária, que falta empatia, quando eu comecei a identificar, eu disse: meu Deus, eu acho que eu vou arremessar esse celular mesmo. Dá vontade. Só que eu pensei: não é meu, né? Vou ter que pagar ainda, é corporativo. Então, líderes autoritários, eles dificilmente vão ter empatia contigo. Porque eles nem enxergam. Eles são tão superiores que eles não estão nem te enxergando. Eu tô aqui porque o Zico pediu para eu ficar aqui nesse palco, né? Esse é o líder autoritário, né? Ele olha todo mundo de cima. Não tem empatia. Tu imagina uma pessoa que eu não posso chegar e perguntar, eu vou ter um momento de estresse. É óbvio que eu vou ter conflito, porque sem diálogo tem conflito. Onde não tem diálogo, tem conflito.
E o que acontece? A pessoa tem falta de habilidade de gerenciar esse conflito. Ela vai lá e pá, ela é reativa. Não tá bom, faz de novo. Vai levantar assim, preciso de apresentação. Vai lá. E aí na semana que eu fiquei na cama, o que eu fiz? Chama as gurias e vim aqui em casa. Botei uma de cada lado da minha cama. Fechamos as apresentações para a diretoria e entreguei. Liguei e disse, ó, tá indo aí o que tu pediu. Isso é humilhação. Se líder não tem empatia, não é possível. E a comunicação dessa da liderança, ela é difícil, ela não é eficiente. Ela comunica uma coisa num dia, depois ela distorce, daqui a pouco ela está dizendo outra. Gente, isso dá um nó no cérebro do trabalhador, confunde o trabalhador. Pode até ser passivo de algum erro, gera o quê? Uma insegurança. As mudanças ocorrem de repente. Amanhã nós não atendemos mais tal cliente. Amanhã o processo começa assim. Não, hoje à tarde vamos mudar. Então, tu não consegue trazer uma forma adequada de resolver um problema quando eu não tenho uma comunicação assertiva. Nem vou falar de uma comunicação que não seja violenta. Então, aqui mora a grande importância do papel do RH. Qual dessas alternativas? Vamos ver se vocês estão ligados. Qual dessas alternativas, vocês como papel de RH, frente a essa identificação de risco no ambiente de trabalho, qual delas é a opção de vocês? Quem aqui acha que é a 1? Levanta a mão aí. Quem acha que é a 1? Ninguém? Ué, quem acha que é a 2? Deixa eu ver se acha alguma coisa. Quem acha que são as duas? Porque tem gente que não levantou. Quem acha que não é nenhuma? Bom, mas enfim. Legal quem apresentou a segunda. Mas tá todo mundo comigo, né? Tá todo mundo, ainda bem que são poucos, né? São poucos interessados, vamos lá. Gente, RH, ele vai ser esse agente de escuta para ajudar essa gestão. Ele vai impactar nessa decisão, né, sobre essas pessoas, as estratégias. Só que esse RH é o gestor. Nós vamos ter que ensinar esse gestor a ser esse RH. Ok? Nós vamos ajudar a trabalhar essa identificação desses riscos. Esse é o papel do RH. Ajuda na identificação dos riscos, trabalha plano de ação, constrói com o líder, o dono da empresa, um plano de ação. Nem que tenha uma ação, mas se tiver uma ação já é uma evidência. O fiscal vai lá, não, tá aqui, ó, tem uma ação. Se ela foi concluída, melhor. Não adianta ter 15 ações e nenhuma ter prática. Nenhuma ter saído do papel. E eu preciso, principalmente, empresa, trabalhador, colaborador, eu tenho que comunicar o que eu estou fazendo. Eu tenho clientes que às vezes eles mudam alguma coisa e o funcionário só vai saber quando ele já está caminhando. Isso é o que aconteceu com a empresa. Não, é que hoje nós somos vermelho, ontem nós éramos azuis, agora a gente vai torcer só para vermelho. E assim vai. Então eu preciso comunicar para esse colaborador o risco e qual medida de prevenção essa empresa vai tomar frente ao que ela está identificando. Porque eu preciso diminuir estes riscos. Isso o fiscal vai querer saber. O que vocês vão fazer? E aí, eu trouxe para vocês as ferramentas que vocês podem utilizar para diagnosticar. Como que eu posso fazer? Primeiro, diálogo constante, espaço para ouvir. Se não tem CIPA, vai ter lá uma comissão, vai ter um grupo, vai ter um espaço, uma roda de conversa, uma segunda-feira onde eu vou falar sobre o que está acontecendo e ali eu já vou identificar algo. Eu posso usar um modelo de identificação, que é um formulário, para realizar esse levantamento de risco psicossocial. Existem vários na internet já que eu andei olhando. Hoje se faz um curso, tu pode buscar isso. Então, não pode deixar de fazer por falta de informação, porque a informação está aí. O Ministério do Trabalho já disponibilizou informações sobre como fazer, que formulário pode usar. Além da pesquisa de clima. E aí aqui vem um ponto, né? Qual é o clima dessa empresa? Qual é o clima organizacional? Como é que essa organização se estrutura? Como é que ela remunera? Como é que ela dá feedback? Como é que ela dá um retorno para o funcionário do desempenho dele? Como é que eu avalio o desempenho? Então isso está tudo dentro de uma pesquisa de clima. Aqui no clima é a fonte de maior estresse. Porque é a hora que eu cobro, é a hora que eu vou promover alguém.
Como é que são as promoções? E o líder, como é que é? Quantas vezes tu conversou com o teu líder esse ano? Quantas? Não sei. Eu já peguei PDIs em outubro, aqueles planos de desenvolvimento individual, em outubro, e o líder chamou o ser uma vez só, até outubro. Ele falou uma vez só com o liderado dele. Se a minha empresa é pequena, ok, mas se a minha empresa tem 100 funcionários, 1000 funcionários, perdeu o tempo, perdeu. Para resgatar, difícil, tem novembro e dezembro eu tô fechando meta. Monitorar indicador de saúde, o fiscal vai pedir, ele vai olhar esse social, ele vai olhar o número de atestados, ele vai buscar saber quantas licenças e o turnover e a rotatividade. Muita gente saindo, pouco entrando, muito entrando e pouco. Como que é? O que é saudável? Você sabe qual é a rotatividade da empresa que você trabalha? O que é saudável para essa empresa? Que referência ela busca para dizer que aquele turnover é saudável? Canal de denúncias. Então, isso sim já prevalece. Agora vem a NR1 dizendo, e aí, existe um espaço para essa escuta? Como é que as pessoas se sentem seguras para poder falar e elas vão reportar quem é esse assédio moral? Vou chegar e dizer, eu sofri bullying, sofri um assédio do meu colega. Como é que eu vou prevenir, precaver até a imagem da pessoa, de quem sofreu e de quem cometeu? Como é que fica? E aí, pessoal, a gente sempre sabe que tem boas notícias e as boas práticas são as boas notícias. As boas notícias sempre dizem, olha, tem uma solução. E nós fomos buscar a solução. Nós buscamos as boas práticas da NR1 quando um cliente chegou e disse, Fabiane, tu precisa trabalhar NR1 na minha empresa. Eu não sei por onde começar. E neste momento se pode deixar. E nós buscamos uma parceria que se chama UI. E a UI ela trabalha com estratégias de RH, estratégias inteligentes de RH. Então, quando a gente fala em dados, a gente fala em instrumentos de ação. Só que a gente é muito mais. Nós somos direção. É através de números que eles vão te direcionar. As pessoas, elas fazem. As pessoas nos levam a resultados. Só que elas são movidas por números também. As pessoas querem saber onde estão, para onde vão e o que precisam alcançar. Então, quando eu olho essa parceria da Fraga da UI, nós temos o nosso cliente aqui de Santana do Livramento, que é o primeiro tabelionato de notas, onde eu tenho um cliente, que é o Dr. Kerr, que é o tabelião. É uma empresa que hoje já rodou o seu diagnóstico. Já tem identificado os seus riscos, já recebeu o seu plano de ação e já começou a agir. Ele, no papel de tabelião, ele identificou a questão crítica que a empresa dele teria se ele esperasse o fiscal bater na porta dele e desse lá as questões de prevenção que ele deveria fazer. O que foi feito nesse case? É importante vocês saberem. Como é que funciona? Nós mapeamos os 3 na empresa, as 3 pesquisas nós rodamos, tanto a de clima organizacional, onde vê todo o raio-x da empresa, felicidade e NR1. Dentro desse NR1, a gente entregou para ele um diagnóstico em todas as 6 dimensões que a gente avaliou. Nesse diagnóstico, pessoal, nesses resultados, a gente conseguiu estratificar e entregar para ele um plano de melhoria. Esses são os 3 pontos dessa entrega. O que acontece? A gente evidencia nessas 6 dimensões quais são os riscos psicossociais que essa empresa pode vir, né, a identificar, claro, a gente vai identificar, e qual é o nível dentro dessas dimensões que existem de riscos psicossociais dentro da empresa. Esse nível é alto, médio ou baixo. E aí o ciclo roda da seguinte maneira. Nós nos apresentamos selos. Esses selos são o reconhecimento para a empresa que trabalha com baixo risco psicossocial. Tem o do baixo, do médio e o do alto. Então a gente trabalha com essa metodologia, ela é exclusiva, tá? A gente tem todo um foco no E-Social e no PGR. Avalia as dimensões que eu mostrei para vocês. Oportuniza o colaborador a responder as perguntas e ainda responder qualitativamente. Ele pode ainda escrever os fatos, que
realmente acontece. As pessoas escrevem, tá? Tudo isso com um código, com um sigilo e uma segurança. Ninguém se envolve nesses dados. Esses dados são literalmente a estratégia a estratégia dentro do sistema deles bloqueia qualquer manipulação de informação ou qualquer acesso nosso que vai interferir nesse resultado. Então a gente faz a ponderação dos riscos dentro dessas métricas, baixo, médio e alto. Apresenta o relatório do mapeamento. Isso é super importante porque a empresa, pessoal, já tem um relatório em mãos com o mapeamento desse risco e o plano de ação. A gente entrega a devolutiva. Esse cliente ele tem essa devolutiva do RH com todos os dados que ele precisa, tanto para a liderança quanto outras ações que que eles precisam então colocar em ação. Tem esse plano de ação, a gente tem um agente de IA que ele ajuda nessa construção dentro da conformidade e é claro que a empresa ela vai optar pela ouvidoria externa. Olha, eu não tenho um canal de denúncia, uma ouvidoria, né, na minha empresa. Ok, tu pode optar e contratar conosco essa ouvidoria para esse espaço. Então, esse é o ciclo que a gente rodou dentro desse cliente e o Dr. Kerry, então, disse que seria uma honra que eu apresentasse e eu parabenizo ele por essa oportunidade, por esse trabalho realizado, que ele ainda tem ações que a gente está finalizando. O que mais que eu vou trazer? Os tipos de riscos e possíveis ações. Agora eu quero entregar para vocês, além do meu case com este cliente, eu trago para vocês algumas ações que vocês podem aplicar ou podem trabalhar como uma estratégia, porque eles vão buscar isso. Qual é a tua estratégia? Qual é o teu plano? O que vai ser realizado para diminuir esses riscos? Se eu percebi na minha empresa que a minha liderança é despreparada, eu posso ter um programa de desenvolver essas lideranças, eu posso ter uma mentoria individual, às vezes funciona melhor, depende do perfil do líder, depende do perfil da empresa. Eu posso ter um programa de combate ao assédio, por que não, com parcerias, e eu preciso ter um programa de feedback, eu preciso ter um programa dessas trocas, tá? O clima tóxico. Trabalha a carreira nessa liderança, os líderes às vezes não sabem para onde olhar, para onde ir, qual é o meu próximo nível. Trabalha a carreira na organização, faz com que esse líder se sinta seguro para ele trabalhar a carreira com o liderado dele. Programa de combate ao assédio, feedback, incentiva a saúde, incentiva teu colaborador a cuidar dele, porque se ele cuidar dele, isso vai trazer um impacto positivo no teu negócio. E análise de perfil comportamental, conheçam o ser que vocês estão trabalhando, conheça o perfil do líder, até onde ele pode ir. Esse líder está despreparado pelo quê? Porque ele não tem informação? Ou ele realmente não tem perfil? O que falta para ele? Tá? Insegurança no trabalho, então assim, busca essa pessoa, leva essa pessoa para a roda de conversa, espaço que ela possa dialogar, possa ter uma comunicação, aplique a comunicação eficaz, ou é no mural, ou é no grupo do WhatsApp, ou é no Meet que vocês contratam, ou no Teams, não sei qual é a plataforma que vocês usam para se comunicar na empresa, e feedbacks individuais. O feedback de grupo, ele não elimina o individual, tá? É importante o individual. Outras ações, pessoal, estão quando o meu risco é assédio. Treina as pessoas. Fala para ela, isso é assédio, isso não é, o que acontece, quais as ações, o que eu preciso identificar. Treina. Busca realmente ter esse canal. Dependendo do teu número de funcionários, o canal de denúncias, ele precisa estar presente como uma porta para não adoecer. Adoção de medidas disciplinares imediatas, não tem como, porque a gente já viu, a gente escuta barbaridades, tá? A gente vê questões. O maior número de processos no judiciário hoje é por gritos e xingamentos. 2025, gente. E desligamentos, né? Saúde, check-up, estimula check-up, final do ano, o que já fez, busca o bem-estar, programa de incentivo à terapia, rodas de conversa. E a sobrecarga de trabalho, gente, revisa o fluxo de trabalho. Tem coisas, tem atividades que eu digo que é sobrenatural. Eu trabalhava 12 a 14, eu tinha pessoas que trabalhavam 16. Sabe como que eu sei isso?
Porque eu tinha 2 controles de indicadores que eu nunca consegui bater e ali foi a dor de onde eu apanhei. Carga horária, porque eu gerava hora extra. As pessoas recebiam muito, ficavam doentes, mas recebiam. E a outra, gente, meu número de desligamento era alto, meu número de ações, de processos jurídicos. Eu não dava conta, não tinha preposto para mandar. Deixa ganhar. 3 indicadores numa área de RH, além do indicador de orçamento de departamento pessoal. Então, sobrecarga de trabalho, essa precisa ter uma atenção especial, além da liderança, né? Liderança e a sobrecarga. Respeitar as pausas. Bom, aqui eu trouxe um recorte de uma formação com um doutor em direito trabalhista, que é o Adriano Januzzi, e ele traz algumas categorias da empresa e o que precisa de ação. Importante vocês identificarem que ações são essas, conforme o que vai precisar, o que vão cobrar. Então, temos pequenas, médias e grandes. A gente sabe que empresas necessitam do programa de gerenciamento de risco, aquela que tem trabalhador em CLT. Nós temos o microempreendedor. Então, são exceções. E tem outras pequenas empresas que também têm exceções se vai exigir ou não. Isso quem vai responder é o teu técnico de segurança do trabalho, um advogado, outros profissionais, para identificar se essas empresas vão se enquadrar nessas adaptações. E aqui, uma visão geral da fiscalização, foi uma das perguntas que a maioria fez para o doutor. Gente, como que vai funcionar essa fiscalização? Vai sim, fiscal do trabalho, ele vai na tua empresa e vai perguntar, cadê o PGE, cadê o gerenciamento de risco? Como é que vocês estão fazendo o gerenciamento de risco aqui dentro, aqui na empresa? Cadê os documentos? Treinou, pessoal? Lista de presença. Fez feedback? Plano de desenvolvimento assinado. Fez uma atividade que foi prazerosa? Foto. Documentem, evidência. Pesquisa de clima, cadê o resultado? Tá aqui, dashboard, tá lá os gráficos. Meu nível de favorabilidade de trabalhar nessa empresa é 80%. Poxa, parabéns, 80% das pessoas gostam de trabalhar aqui. Que bom. Não é a realidade, né? A gente sabe que tá abaixo de 60% em muitas empresas. Tenho clientes que estão com 85%, parabéns. Só que é uma ação contínua de gestão. Estão atentos à gestão. Requisitos documentais, tá aqui, então um dos mais importantes, por favor, PGR e documentos e evidências, né? E as consequências, sim, vai doer no bolso dessa empresa, vai ter multa, vai ter penalidade, talvez as primeiras vão ser por ações corretivas, né? Orientações, indicações, o que fazer, mas não sei qual vai ser a tal da gravidade, para que ele vai dizer, vai fazer uma ação corretiva, tu tá vendo que tem um número gigante de atestados e licenças, então não sei como é que vai ser os critérios, mas as consequências estão aqui. Então, o que se recomenda? Revisem continuamente o PGR, que ele vai precisar ser revisado a cada 2 anos. As empresas vão ter que adotar essas ações preventivas que a gente falou aqui. E lembrando, existe um ambiente de escuta do colaborador. Se eu não tenho o canal, eu preciso saber assim, sim, a gente conversa aqui toda semana, tá? E é garantir o acesso para ele às documentações oficiais que vão documentar que a empresa é de baixo risco. E agora, deixa eu ver, estão comigo agora para chegar na parte aquela mais agradável da palestra, que é o nosso último tópico para finalizar essa palestra. Tudo bem? Vamos lá então, gente. Olha só, vocês já fizeram essa pergunta? Alguém já perguntou isso para vocês? O que mais importa na vida de vocês? Tem uma pesquisa que é feita anualmente e nessa pesquisa, isso vem acontecendo há 20 anos. Esse ano saiu um resultado surpreendente, vou mostrar para vocês. Então, nós temos aqui uma pesquisa que fala de carreira dos sonhos. A carreira dos sonhos, então, se pergunta para muitos jovens, mas essa realidade não é só dos jovens da geração Z. Muitos de nós nos identificamos aqui. Em 2016, a prioridade, o ponto importante da vida da pessoa era ter sucesso profissional. Em 2024, é qualidade de vida.
Vocês não estão vendo um paradoxo aqui? A gente está falando de saúde mental e as pessoas estão focando em qualidade de vida. Tem alguma coisa aí distorcida. Sim. Então, gente, quando a gente olhar para a empresa e identificar que essa tem uma geração lá que eu tenho que trabalhar que é a Z, mas nós trabalhamos nessa empresa que é a qualidade de vida, e a gente olha para a empresa e eu tenho um número grande de atestado, eu tenho uma sede, meu Deus, o que está acontecendo? O líder, esse dono, precisa identificar o que dentro da empresa dele, das responsabilidades dele, ele está deixando de entregar. Ele não olhou para a equipe, ele não sondou clima, ele não sabe a satisfação dessa pessoa. Então, quando eu vou trabalhar a qualidade de vida, a gente precisa identificar qual é o bem-estar do meu trabalhador e o meu, começando pelo meu. Então, quando a gente fala em bem-estar no trabalho, eu vou apresentar para vocês algumas características que precisam estar no nosso radar. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Quando eu reconheço o meu colaborador, eu trago uma valorização para ele. Esse reconhecimento me leva lá ao meu pertencimento. Sinto reconhecido, me sinto valorizado, me sinto parte desse negócio, dessa empresa. Isso tem tudo a ver com bem-estar no trabalho. As pessoas se sentem valorizadas e importantes. Quando eu falo em saúde e segurança, olha, essa empresa cuida da minha saúde, ela protege a minha saúde, tanto física quanto mental. Isso gera uma segurança. Ainda mais empresas que têm grandes outros riscos, que têm que fazer uso de EPIs. Equilíbrio trabalho e vida privada. Como é que eu vejo isso? Dentro da nossa pesquisa do nosso trabalho com a UI, a gente tem uma pergunta específica para essa questão. Tu considera que tem um equilíbrio de vida pessoal e profissional? A empresa, ela te oportuniza isso? Ela não te liga no final do dia do expediente para te pedir coisa, ela não te liga no final do final de semana, ela respeita as tuas pausas? A aprendizagem pessoal. A empresa te dá uma oportunidade de buscar um aprendizado contínuo, sabendo que, claro, nós somos responsáveis por esse nosso crescimento. Mas e a empresa? Eu estou sempre aprendendo, eu estou numa função que realmente eu sou aproveitada. Porque eu tive uma oportunidade não, mas eu tive uma situação onde todas as atividades que eram importantes foram retiradas de um colaborador. E ele me perguntou, tá, e agora o que eu vou fazer? Ele disse, eu vou ser desligado? Gerou uma insegurança nele, é óbvio, ele não ia ser desligado. Então eu preciso, gente, que as pessoas se sintam realmente, que elas estão aprendendo, que elas estão tendo uma entrega daquela capacidade que elas têm. E quando eu entro em diversidade e inclusão, isso gera muito bem-estar. A empresa, ela colhe as características diferentes das pessoas que entram diferentes. E a igualdade de gênero. Eu sei, eu pagava a minha folha. Eu era a única coordenadora mulher de uma empresa de 1.700 funcionários. Quando eu olhei a remuneração dos meus colegas no mesmo cargo, todos, sem exceção, recebiam mais que eu. Igualdade de gênero, trabalha para o bem-estar, oportunidade de crescimento, de salário e de promoção. E o bom desempenho. Bom desempenho tem a ver com clima e relações interpessoais saudáveis. E aí sim eu vou ser produtiva, aí sim eu realmente vou estar presente naquele ambiente de trabalho. E aqui eu trago o prato da saúde mental, que o Dr. Siegel ele esteve no Congregar. Então, assim, quem está aqui está convidado para ir no congresso, o maior congresso de RH do Rio Grande do Sul, que é a empresa que eu represento, que é a BRH-RS, e ele esteve presente nesse Congregar e ele trouxe esse prato da saúde mental e ele nos disse que, é claro, a gente sabe tudo que está no nosso prato, mas por onde a gente começa? Será que aquele hobby que eu fazia com 19 anos, ele está vivo em mim? Eu crio movimentos, eu crio exercício, eu faço exercício, eu tenho movimento no meu dia? Como tu percebe isso? E o meu sono é adequado ou ele está atrasado? Segunda-feira, todas as segundas eu faço um projeto no SESI de Pelotas. A melhor escola de Pelotas é o SESI de ensino médio. Metade da turma dorme, da 1h30 às 4h30.
E eu pergunto, o que aconteceu? Ai, tô com meu sono atrasado. E o ser só tem 13 anos, 14. E eu, poxa, com 13 tá com sono atrasado, imagina. Então, gente, precisa... O que eu preciso olhar? Eu já sei, mas eu preciso é praticar. Esse sono tem a ver, tu relaxa, tu faz uma meditação, tu faz uma oração. Esse é o meu prato da minha saúde mental. E as minhas pausas, não é só do meu trabalho, as minhas pausas do meu dia, final de semana, ou eu já saio correndo, eu vou comer, vou pegar o filho na escola, eu vou pegar final de semana e agora eu vou botar tudo em dia, segunda-feira eu já tenho que entrar na rotina e eu nem conversei com meu marido. E aí ele traz um ponto importante desse prato, para nossa nutrição de relacionamentos, que é as nossas conexões. As conexões é a maneira, é uma fonte de aprendizado. O convívio com o familiar, o convívio com o teu colega de trabalho. Existe uma relação de vínculo e segurança. O segredo da nutrição do bem-estar está nas relações. Mas relações que a gente cria de conexões seguras. E quando eu crio relações seguras, é aquela onde eu posso confiar. E a empresa e o líder, principalmente o líder, será que eu estou conseguindo ter uma relação de segurança com ele? Será que ele nutre o meu bem-estar nessa empresa? Tem uma pesquisa que fala, que eu não lembro o nome, mas que diz que homens casados vivem mais. Porque eles sempre perguntam, ou sempre a esposa vai dizer, olha, leva tal coisa, não é com o filho, olha, faz tal coisa para o teu bem, olha a tua profissão, ou quem sabe deixa o carro em outro lugar, tem alguém para conversar, para indicar, para olhar para ele, olha, talvez essa roupa não seja mais adequada, eu tô te achando que tu tá um pouco resfriado. Relações para conversar nutrem. Então, gente, se isso tem um efeito na minha vida pessoal, imagina na empresa. Então, eu tenho que ter esse espaço, esse canal. E aí, eu crio conexões sociais e uma liderança conectada genuinamente no quê? No meu ser, no meu indivíduo. Eu não sou só um número e um crachá. Eu estou conectada com aquela pessoa. Eu sei até onde ela pode ir. O que eu vou exigir dela? Então, são conexões sociais importantes que vão nutrir esse bem-estar. E aqui, quando eu falo em progresso, esse resultado que eu estou buscando tanto em empresário, daqui a pouco na tua meta pessoal, ele vai depender, né, de relacionamentos. E não daquilo que está escrito no teu crachá, que tu é líder, tu pode mandar desse poder. Que poder é esse? Quem dá o poder é a pessoa que é a tua liderada. Porque quando tu entra numa empresa, pela primeira vez, tu identifica o líder. E o que mais me surpreende é que o líder, aquele não é o líder formal. Eu disse, pá, tu é o líder. Não sou o líder. Mas assim, ó, eu aqui faço isso com a minha equipe, mas ele não é o líder. Eu disse, quem é o teu líder? Ah, meu líder é aquele ali. Quando ele fala do líder, ele chegava, meu líder é... O corpo fala daquele líder, é óbvio. Então, gente, quem empodera esse líder é o liderado. Não é? Não é o cara que tá lá. Então, líderes influenciam até 69% na saúde mental dos colaboradores. Não é que eu vou botar essa conta para o líder, mas ele tem essa responsabilidade. A saúde mental é o alicerce para esse time. O time engajado, meu time não está comprometido. Aí tu olha para o líder e tu está comprometido. Me fala aí 3 ações de comprometimento que tu realizaste hoje. E para uma empresa sadia emocionalmente financeira. Então ela vai crescer com esse olhar de saúde mental, identificando, né, esses riscos. E para finalizar, né, quando eu falo assim, sinto-me bem, então trabalho melhor, com certeza. Essa é a frase que eu deixo para vocês. O sucesso deve custar o tempo investido em planejamento, a gestão de conflitos, as conversas corajosas, as lágrimas de conquistas, mas não deve custar jamais a saúde de quem a constrói, que são esses colaboradores. Então, diariamente, eu peço para Deus proteção
proteção para a inteligência, para a sabedoria, proteção para a minha saúde mental. Porque hoje eu consigo ser vigilante e perceber em quais sinais de alerta o meu corpo e a minha saúde mental está me dando antes desse adoecimento. E a empresa, ela precisa ser aquilo que ela nasceu para ser. E ela precisa identificar isso, então, no colaborador, ensinar ele. Então, eu espero, gente, que vocês consigam identificar na empresa de vocês aonde está esse potencial para que vocês possam cuidar dessa saúde do colaborador de vocês. Obrigada aí pela companhia e deixo aqui a proposta de mentoria, que ela é exclusiva só para quem está na palestra. Vocês podem apontar o celular. Esse aqui é um investimento que não existe na Fraga, a gente discutiu muito, vamos chegar, vamos, porque essa conversa a gente precisa fazer. Eu sempre digo, eu triunfo muito no que eu faço, nas minhas escolhas, eu gero muito valor para quem me procura. O meu cliente sabe disso, minhas conexões sabem disso. Então eu espero que realmente, se essa mentoria puder ajudar, eu consigo realmente atender e atingir aí a entrega que eu sempre busco para cada um dos meus clientes. Então, obrigada por ficarem comigo até esse momento, com todas essas questões de tempo, e até a próxima. Obrigada, gente. Quer falar? Fábio, obrigado então pelas informações preciosíssimas aqui. É uma honra, né, para todos nós ter recebido você e aqui é a sua casa, né? Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Tá bom? Palmas para ela, né? Obrigada. Ok? Perguntas? Não sei. Só quer perguntar? Perguntas? Fica à vontade. Não sei que horas são. 8h30. Eu tenho uma pergunta. Ela é um pouquinho complexa. Ai, é um pinga-fogo. Como se obtém o convencimento do alto comando de uma empresa, de uma organização, ou até mesmo de uma alta liderança, para que essa liderança perceba que ela está fora do contexto trabalhado pela INEM e passe a fazer parte do contexto. A liderança. Tá. Então, a liderança, um dos diagnósticos é a pesquisa, onde eu vou avaliar a liderança, todos os pontos, feedback, assédio, todos os pontos que eu tenho de características comportamentais, porque assédio é comportamento, tá? É comportamento. E a outra questão é mostrar para esse líder quanto ele paga por afastamento, quanto ele está pagando da conta dele de desligamento. Olha aqui, tá me desligando mais 2 pessoas da tua equipe, já me desligou 4 esse ano, tá me dando prejuízo. Ele é o próximo a ser desligado. Precisa doer no bolso desse empresário, porque ele está pagando todos aqueles afastamentos daquela pessoa que não está produzindo. Só que o pior para o líder, gente, não é o que está ali que já está pagando. Além da questão desse social que está mostrando, olha, tem algum problema. A questão é o seguinte, ele está deixando para o concorrente. Acho que a maior angústia para quem é empresário é assim, tu não fez, teu concorrente fez e levou. Então, liderança, ela vai ter que ter um choque de realidade para ela poder agir. Tu não vai poder chegar e dizer, vamos fazer um programa de desenvolvimento para liderança, porque agora estão dizendo que o perfil do líder é ser coach. Né? Agora o perfil do líder é ser servidor. Tudo isso não vai fazer sentido se a empresa está uma droga. Vai gastar 50 mil reais num programa de desenvolvimento. 50 mil reais é um programa de desenvolvimento para liderança. Vai colocar o ser para fazer um programa desses e nem ele se conhece. Ou ele não dá resultado mesmo, já está dizendo na pesquisa, essa pessoa não é o perfil da empresa que a gente precisa, não é o perfil que a gente precisa. Então, talvez aí a gente pode convencer esse líder, né? Que a gente pode falar aqui de dono de empresa, né, Bah? Eu tenho um dono de empresa que gerou já, que já está pronto para este fiscal. E os demais estão aonde? Pode ser que eles estejam buscando na concorrência, claro. Tudo bem, vamos descobrir. Mas eu vou evidenciar para o líder. Na pesquisa, no comportamento e no número, né?
E naquilo assim, qual é a tua meta, né? Onde tu quer chegar como empresa? Esse líder, ele tá te atendendo? Ele tá entregando? Quem mais? Não sei. Quem mais algum? Quem mais? Bom, e na mesma linha de raciocínio, tu tem um dono de um sistema cultural arcaico, arquitetado nos anos 40, 50, 60, que ele grita, ele sapateia, ele pula, ele manda, ele não tem o entendimento do comandar, e pela falta desse comandamento, ele, na grande maioria das vezes, é a influência negativa para que as situações de assédio, enfim, tudo aquilo que a gente vê acabam ocorrendo. Como é que tu transforma isso? Isso é excelente. Isso acontece. Quando a gente vê o alto risco, riscos psicossociais alto, isso tem uma palavra, cultura. Cultura. Entrou na empresa, já identificou o BO. Tá? Tu pergunta para alguém como é trabalhar nessa empresa, nem pensar. Nunca vou trabalhar porque já me falaram tal coisa. Não vou nem te indicar pra ele. Esse líder, ele é cultural. Enquanto ele estiver ali, ele é estrutural. Ele é um problema estrutural. Não tem ação, ele pode fazer mil ações. Porque tem gente que diz, ele se lidera pelo exemplo, mas tem questões nesse exemplo que são de cultura, são estruturas. Eu vou ter o exemplo até onde pode me permitir. Bom, aqui o que pode e o que não pode? O que rege? Qual é a política interna na empresa? Esse líder está ferindo o que está escrito ali? Ninguém vai seguir esse líder. Então as pessoas vão estar nessa empresa até onde elas aguentarem ou até onde vai para ela naquele momento tá entregando, mas ela não vai ficar ali. Ela não vai ser embaixadora daquela marca, ela não vai defender aquela empresa, ela não vai criar times saudáveis. A gente está falando de time, de equipe. Não é só a questão do crachá do líder, é aquilo que tu olha para a tua equipe de gente, como é que amanhã eu vou olhar para o meu liderado com tudo isso que eu vivi? Como é que eu vou gerenciar esse RH se eu tenho um colaborador sentado numa caixa de maçã? Tem clientes que na logística, não vou falar, que exportam lá de Vacaria, quando estragam uma cadeira é tão difícil buscar orçamento que o cara senta numa caixa de maçã. Isso é humilhação. Que a gente tem que fazer do pouco menos e menos do pouco e tem que fazer mais com aquilo. Não, gente. Então isso está sendo observado. Não é só a saúde hoje física, que além de sentar na caixa de maçã tem uma questão ergonômica, mas é a mental e a humilhação do ser. E hoje tudo é registrado, né? Eu tiro foto, eu gravo. A gente sabe, tem pessoas que hoje já são filmadas, que estão com áudio e vídeo já, que não pode usar a internet. Então, assim, é cultural. Esse líder talvez nem seja a vontade, a vocação dele mudar. Talvez ele acredite que dê certo, que deu certo até agora, mas daqui pra frente não vai dar mais. Só se ele tem muito dinheiro e aí tudo bem, ele vai pagar essa conta. Mas vai pagar uma conta por quê? Talvez por uma teimosia, por não acreditar, ou pior, não entender que aquele colaborador é importante para aquela empresa. E colaborador saudável é um resultado que tem um impacto positivo. Talvez pela compreensão dele, errônea, claro, da descartabilidade. Aí tem isso, coloca aquilo e tal. E tem um nível de consciência também da empresa, desse dono de negócio, né? Qual é a consciência dele por um ambiente saudável? O que ele considera satisfação no trabalho? Então, assim, tem que ver qual é a consciência dessa pessoa. Fala uma outra curiosidade, qual é o valor de uma multa? Já tem uma predisposição? Nem ideia. Não é baixo, né? A gente tem advogada aqui, a Silvia. A gente sabe, a gente está num momento muito crítico, né, Silvia? Se em 2010, gente, eu já tinha por injúria, eu entregava, preposto, às vezes não tinha, e a gente ganhava, meu orçamento era bem complicado. Então, assim, não sei qual vai ser, aí tem que ser uma parte do jurídico, o doutor Januzzi, eles fizeram essa pergunta, ele disse, vai depender do tamanho desse risco, né?
Qual o tamanho da empresa? Silvia, se eu tiver, né? Mas vai depender o que aconteceu. Acho que vem uma caminhada da gestão de pessoas para esse, né? Então, assim, valor eu não sei. Só que eu preciso olhar antes de chegar no valor. É isso que a gente veio fazer na palestra hoje. Eu preciso olhar o que aconteceu antes de chegar na multa e na penalidade. Porque é aqui que eu posso agir. É evitar. É aqui que eles deram mais um ano para isso. Gente, vocês vão ter condições de diminuir esses riscos. Ninguém vai chegar lá e pá, tá multado. Não. Qual é a ação corretiva? Para quem? Quem é o responsável? Vou precisar ter esse mindset, essa mentalidade daquela conexão saudável, daquela conexão social. Tá me dizendo que o meu risco ele é mental e social e eu não tive a capacidade de ter esse olhar no meu ambiente de trabalho. Eu acredito que vai mudar. Porque daí se não mudar, ele vai ter uma próxima visita e aí ele vai chegar lá, né, com vários zerinhos, talvez, não vai ser só um, né, 1, 2. Ok, gente? Então tá. Bem. Mais alguma pergunta? Tu foi uma sabatina, né? Tu veio com tudo, tá? Então, assim, espero que eu tenha agregado nesse tempo de vocês de investimento, de tempo aqui com a Fraga RH. Espero vocês lá nas nossas redes. Podem mandar um comentário, podem mandar perguntas. Não lembrei na hora, mas agora eu tô lembrando, vou te perguntar. Fiquem tranquilos. E essa não vai ser a última palestra, a primeira e nem a última, né, presidente? Não, vamos fazer outras, de outros temas. Já tenho parceiras aqui para te fazer em outros temas e outras abordagens, porque nós vamos falar muito ainda em saúde mental. Tá bem? Então tá. Gente, obrigada, boa noite.